Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a UNTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Hoje nós estamos no episódio 19, no livro de Marcos, e vamos ler juntos os capítulos 9 e 10. Em que nós somos levados a um dos momentos mais sublimes do ministério do Cristo, do nosso Senhor, que é a transfiguração no monte. Aqui ele revela a sua glória aos discípulos, mostrando que por trás da humanidade visível habita a majestade divina. E a partir daí, Jesus começa a preparar o coração dos seus para o caminho da cruz, ensinando que o reino de Deus ele é feito de renúncia, de humildade, serviço, valores que o mundo despreza, mas que o céu exalta. Então, no capítulo 9 do livro de Marcos, Jesus é transfigurado durante um momento na presença de Pedro, Tiago e João, não é mesmo? Três figuras sempre muito presentes na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua aparência brilha como o sol, e Moisés e Elias aparecem conversando com ele. Após descer do monte, Jesus liberta um menino possesso que os discípulos não conseguiram curar naquele momento. Ele ensina sobre a necessidade de que todos nós temos de muita fé e oração, e em seguida fala novamente sobre a sua partida, sobre a sua ressurreição, e exorta os discípulos sempre à humildade e ao cuidado com os pequenos da fé. Em Marcos 10, Jesus ensina sobre questões tais como casamento, divórcio, abençoando as crianças, confrontando o jovem rico, mostrando que o reino exige, na verdade, desapego. Ele profetiza mais uma vez acerca da sua caminhada, ensina sobre o verdadeiro significado de servir
cura pessoas, clama com fé, recupera a vida espiritual de tantas pessoas nessas passagens. Então vejam que esses capítulos são como um espelho espiritual que revela quem realmente nós somos e o que Jesus deseja formar, transformar, forjar em nós, meus irmãos, ok? Então convido a todos para que abram as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 9 e 10, para que nós possamos ler juntos. Capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dias que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A fim e a seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu
o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-los? E respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. E tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou o discípulo: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, aonde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Capítulo 10 do livro de Marcos. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? E ele lhes respondeu: quem vos ordenou, Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza
Do vosso coração ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e mãe, unir-se-á à sua esposa, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, os irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condenando à morte e entregando aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo.
mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago, João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? E responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda? Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com o que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. E tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo como eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem já está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Bem, meus irmãos, capítulos 9 e 10 do livro de Marcos, esses capítulos nos desafiam a sair, na verdade, do comodismo espiritual e a viver a fé em profundidade. O mesmo Jesus, o Cristo que se transfigurou no monte, quer te mostrar hoje uma glória maior, a glória da transformação interior. Talvez você esteja no vale da dúvida, como o Pai disse: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Mesmo assim, Jesus age. Ele escuta o teu grito, como ouviu o de Bartimeu, e está passando hoje à beira do teu caminho. O Cristo glorificado é o mesmo que cura, liberta e transforma corações ontem, hoje e sempre, meus irmãos. A glória do monte está disponível no meio da tua luta. E quando ele te toca, a cegueira se vai e a visão da fé renasce com poder. Porque quem o segue pelo caminho
da cruz verá também o brilho da ressurreição. Amém, meus irmãos? Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, episódio 19, livro de Marcos, capítulos 9 e 10. Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus. Esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.